Olá pessoal, sou o professor Luiz Fernando, sejam bem-vindos ao canal História para Vencer. Estou produzindo videoaulas gratuitas para te ajudar a fazer uma excelente prova no vestibular do Enem. Então, agora nós vamos fazer uma lista de exercícios de revisão sobre o seguinte tema, pessoal. Nós vamos trabalhar a revisão do tema sobre conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária. É isso aí, pessoal. Lembrando que esta lista de exercícios é com base nas teorias das aulas sobre os conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária. Já produzimos 4 videoaulas com essa temática e agora nós vamos treinar essas questões. Então, vejam a primeira questão do Enem. E ele nos oferece 2 textos, o texto 1 e o texto 2. Vamos destacar aqui texto 1 e o texto 2. Mas vamos começar a responder esta questão pelo enunciado, pela pergunta da questão. Olha só. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia, invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias, a formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades, na letra D, definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses, e a letra E, criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Então, pessoal, só para lhe comunicar o seguinte, essa é uma técnica de resolução de questão do Enem. No entanto, pessoal, o nosso enunciado, a pergunta da questão, ela não oferece subsídio para a gente logo matar a alternativa correta. Portanto, nós temos que ler os 2 textos e ver de que forma esses textos, tá, estão associados à alternativa correta. A alternativa correta, beleza? Então, vamos lá para o texto 1. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando a terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. No texto 2, ele nos oferece: a Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis por volta de 450 foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Então, pessoal, aqui nós temos 2 momentos históricos, tempos cronológicos distintos, tá? Espaços diferentes, civilizações diferentes. Isso é o óbvio. Mas, no texto 1, ele fala sobre o Solon. Solon foi um dos legisladores da cidade-estado de Atenas. Então, vamos botar aqui, cidade-estado Atenas. Então, essa cidade-estado de Atenas, aqui ó, por volta de 600 a.C., naquele período clássico da história grega, tá? Atenas, ela estava evoluindo cada vez mais. A sociedade agrária, os proprietários de terra, os bem-nascidos, por exemplo, eles detinham o poder político, ou seja, eram considerados cidadãos atenienses aqueles que possuíssem terras, maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses, aquela coisa toda. Mas o destaque é que no século VI, século VII a.C., o critério para ser cidadão era possuir terra, ok? Quem não tinha terra, além daqueles critérios que eu disse a vocês para ser cidadão, então não tinha cidadania política,
Perfeito? Então, o Solon, ele, como legislador, ele vai criar uma lei, ele criou uma lei, na verdade, para atenuar os problemas sociais de Atenas, para diminuir os problemas sociais. Por quê, professor? Porque Atenas, ela fica importante, comercialmente falando, eles desenvolvem o comércio marítimo, mas você vai ter uma elite agrária, uma oligarquia que detinha o poder político em Atenas, em detrimento do povo, que não tinha trabalho suficiente, que não tinha terra. Então, o povo começava a fazer manifestações. Embora que, antes de Solon, um legislador chamado Drácon, ele já havia feito um código de lei, punindo severamente qualquer criminoso, seja até um criminoso que roubou uma maçã, por exemplo. Então, o crime era um dos mais severos possíveis, beleza? Então, diante dessa conturbação social que Atenas estava vivenciando, o Solon ele cria uma lei para atenuar, para diminuir esses problemas sociais. Então, ele aboliu a escravidão por dívida. Então, Solon abole a escravidão por dívida e perdoa, né, as dívidas de quem estava escravizado, né, por não pagar a sua dívida, beleza? Então, só para ficar mais aí de forma coerente, então Solon abole a escravidão por dívida, tá? E os escravizados por dívidas são libertados, ou seja, a sua dívida, né, não vale mais, o cara está isento da sua dívida, perfeito? Então, nós temos aí essa situação. A outra situação mais política é que Solon ele cria o critério censitário para ser cidadão. Ou seja, foi estabelecido por Solon o critério censitário. Então, veja só vai ser cidadão aqueles eupátridas, ou seja, os bem-nascidos, e aqueles que apresentassem uma renda mínima anual. Está estabelecido, claro, pelos legisladores. Perfeito? Então, o Solon, ele amplia a cidadania, beleza? Mas ela vai ser uma cidadania restrita, apenas para quem tinha recursos financeiros, digamos assim, para poder ser cidadão. Então, os comerciantes ricos, aqueles caras que desenvolveram o comércio marítimo, eles vão poder fazer parte aí da cidadania política ateniense. Embora aqui, né, a maior parte, né, os postos mais altos de Atenas ainda continuaram nas mãos dos bem-nascidos, da classe proprietária de terra. Show de bola? Bom, já no texto 2, nós temos aqui a Lei das 12 Tábuas. Essa Lei das 12 Tábuas, vejam, 450 a.C., ela foi feita durante a fase da história romana que a gente chama de República, ok? República. Então, os romanos, lá no século VI, proclamam a República Romana, eles derrubam do poder o último rei de Roma, que inclusive era um etrusco, era um estrangeiro, digamos assim, foi derrubado do trono romano e é proclamada a República. Porém, pessoal, ali por volta do século VI, muitos plebeus que ajudaram os patrícios, a classe proprietária de terra, a derrubar o Tarquínio, o soberbo, o etrusco, esses plebeus não tiveram direito à cidadania política, certo? Então, os plebeus, já no século V a.C., fizeram diversas manifestações, como, por exemplo, sair de Roma, abandonar a Roma. Então, os plebeus, negociando com a classe patrícia, proprietária de terra, resolve o quê? Olha, nós vamos negociar, porém, nós só retornaremos a Roma com direitos. Então, os patrícios romanos, durante a República Romana, eles vão cedendo direitos políticos para os plebeus romanos. Perfeito? Então, criaram ali, por exemplo, a tribuna da plebe, né? A tribuna da plebe foi criada ali para o plebeu falar
né, no Senado romano, sem ser prejudicado, sem ser violentado por aquilo que ele está falando, por aquilo que ele disse contra os romanos, contra a República, ou seja, ele tinha ali uma imunidade. Isso foi em torno de 494 a.C. No entanto, em 450 a.C. é estabelecida a Lei das 12 Tábuas. E o que os plebeus queriam, certo? Os plebeus queriam, gente, né, uma legislação, um conjunto de leis, tá, que fosse pregado, as tábuas fossem pregadas, digamos assim, na frente dos fóruns romanos, tá, a fim de que, quando ocorresse um julgamento, tanto o réu quanto o acusador, tá, eles tivessem ali ideia de qual critério haveria ali a sua condenação ou a sua inocência, entenderam? Porque antes da lei das 12 tábuas, o critério do direito romano era consuetudinário, ou seja, era com base na oralidade, era com base, inclusive, aos mandos e desmandos dos deuses, ok? Então, você tem aí a criação das leis das 12 tábuas, a lei escrita, tá? E a gente vai ter, né, nesse caso aí, uma lei mais, né, robusta, mais sólida para fazer o critério de julgamento. Então, a lei das 12 tábuas, ela, de certa forma, diminui, né, a tensão social em Roma. Haja visto aqui os plebeus também estavam fazendo suas manifestações, querendo mais direitos, ok? E isso também amplia a cidadania, mas não é 100% de cidadania. A diminuição dos problemas sociais entre plebeus e patrícios. Porém, há uma diminuição. Beleza? Então, a resposta correta desta primeira questão é a letra E. Criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Tá? Embora aqui a gente tenha o texto 1 e o texto 2, realmente o que diminui, né, o que mais diminui as desigualdades sociais está relativo ao texto 2 e nem tanto ao texto 1, tá certo? Porém, as outras alternativas elas não corroboram nem com o texto 1 e nem com o texto 2. Se alguém aí ficou na dúvida com a letra A, o Solon, por exemplo, ele não é considerado o pai da democracia ateniense, certo? Ele trabalhou para atenuar as desigualdades em Atenas. Aquele que é considerado o pai da democracia ateniense foi o Clístenes, ok? Então, vamos que vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá para o enunciado. A obra Institutas, do jurista Aelius Marcianus, no século III depois de Cristo. Olha o tempo cronológico aqui, ó. TC aqui, ó, tempo cronológico, século III depois de Cristo. Aí a gente só faz aqui, né, uma situação que no século III o cristianismo já estava bastante forte no Império Romano. Cristianismo. Beleza? Mas só no século IV depois de Cristo, é que o cristianismo se torna religião oficial de Roma. Então, o cristianismo tornou-se religião oficial de Roma. O responsável por isso foi o imperador Teodósio, ok? Teodósio. Esse cara aí, esse imperador, foi o responsável por isso. Mas vamos lá. Chega de específica aqui na aula do Enem. Bom, instrui sobre a escravidão na Roma antiga, no direito e na sociedade romana desse período. Os escravos compunham uma mão de obra especializada protegida pela lei. B. Força de trabalho sem a presença de cidadãos. C. Categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos. D. Condição legal independente de origem étnica do indivíduo.
E a letra E, comunidade criada a partir do estabelecimento das leis escritas. Então vamos lá para o texto. Os escravos tornaram-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos. Em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permitir a venda de si própria, com finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra. E em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossas escravas. Então aqui, segundo a obra, né, de Marcianos, instrui sobre a escravidão na Roma antiga. No direito na sociedade romana desse período, os escravos compunham o quê? Eles compunham, segundo o texto, a letra D, condição legal independente da origem étnica do indivíduo. Então, os escravos tornam-se propriedade nossa, seja em virtude da lei. Então, aqui, condição legal. Tá? E em virtude da lei comum dos povos. São nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossas escravas. Então, se uma criança nasce, né, e a mãe é escrava, ele será escravizado. Então, a criança nascia sempre na condição da mãe. Né? A sua condição de livre ou não dependia da condição da mãe, certo? Aí, condição legal independente da origem étnica do indivíduo. No texto, ele não fala que ocorria ali a escolha de uma etnia, de uma raça que seria escravizada. Então, por guerra, né, na disputa por territórios e tal, um povo atacava o outro independentemente da sua etnia. Esse povo perdedor, ele era escravizado. Então, tá aí mais uma questão do Enem, que estamos fazendo a revisão das nossas aulas, tá, sobre os conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária. Então, vamos lá para a questão de número 3. A ideologia apresentada por Aldebaran de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal teologia e um processo que a ela se opôs estão indicados respectivamente em... Pessoal, essa questão, observem, que já está relacionada à Idade Média, ok? E a gente estudou aqui a formação da sociedade feudal, a consolidação dessa sociedade feudal, o próprio feudalismo, e a gente viu que o cristianismo que surge no Império Romano ficou fortalecido na alta Idade Média, do século V ao século X. Então, a igreja ela determinava quais pessoas nasceram para orar, outras para guerrear e muitas outras para trabalhar, ok? Então, havia nesse sentido, na alta Idade Média e na baixa Idade Média também, certo? O princípio da desigualdade jurídica. A pessoa que nasceu num estamento, ela vai permanecer naquele estamento, não vai reduzir a sua condição social, pelo menos seu status, tá? Ele não reduz, não sai do seu estamento. Então, o critério para avaliar se a galera tinha direito ou não era a sua condição de nascimento, ok? Então, é isso que fez ali, né? Isso que esse princípio, digamos assim, da desigualdade jurídica predomina ali a Europa medieval, tá certo? E qual era a classe proprietária de terras? Os senhores feudais, a nobreza guerreira, tá? Alguns membros do clero também eram senhores feudais, como nós observamos em nossas aulas, tá? Então, vamos ver aqui o texto para responder a questão. A casa de Deus, que acreditam única, está, portanto, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras, das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Então, a ideologia apresentada por Aldebaran de Laon
foi produzida durante a Idade Média, um objetivo, tal ideologia e um processo que a ela se opôs, estão indicados respectivamente na letra A. Justificar a dominação estatal, revoltas camponesas. Revoltas camponesas. Justificar a dominação estamental, e as revoltas camponesas. Beleza? A letra B. Subverter a hierarquia social, centralização monárquica. O texto não fala sobre isso, né? E subverter a hierarquia social. Não. Impedir a igualdade jurídica, revoluções burguesas. Ali fala, né, a ideologia apresentada de Laon foi produzida durante a Idade Média. As revoluções burguesas, elas iniciam, pessoal, digamos assim, com mais contundência no século XVII, na Inglaterra. A gente tem ali a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E no século XVIII, nós vamos ter a Revolução Francesa. Então, na França, certo? Controlar a exploração econômica, unificação monetária na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média também, nós vamos ter, né, uma variedade de moedas. Variedade. Questionar a ordem divina. Aí lascou, né, gente? Aí não, né? O próprio texto base já fala aqui a casa de Deus, então não questiona a ordem divina. E a reforma católica também não, porque isso aqui, ó, essa expressão reforma católica é do século XVI, é a reforma, por exemplo. Questão número 4. As imagens nas figuras a seguir ilustram organizações produtivas de duas sociedades do passado. Então, vamos observar aqui, figura 1, você tem aqui, ó, uma espécie de charrua, né, o arado medieval, né, os castelos aqui, ó, castelos, ok? Vou botar o cast aqui. No 2, ó, olha só que imagem seria essa aqui, galera. Então, aqui, ó, o cara empurrando o boi, também uma espécie de arado, né? Mas veja os pezinhos desse camarada aqui, ó, certo? Tá perfilado, ok? Aí, cara, aqui o rosto, cara, já o rosto de perfil, certo? Então, isso aqui caracteriza uma imagem egípcia. A teoria da frontalidade dos egípcios, né? A arte da frontalidade egípcio. E aqui, ó, o castelo, né? O camponês. Então, provavelmente é Europa medieval. Vou botar aqui Europa. Certo? Então, vamos lá. O trabalho no campo foi, durante muito tempo, uma das atividades fundamentais para a estruturação e o desenvolvimento das sociedades, como mostram as figuras 1 e 2. Nessas figuras, as características arquitetônicas, tecnológicas e sociais retratam, respectivamente, na letra A, o agrarismo romano e o escravismo grego. Então, ele fala aqui, ó, respectivamente, figura 1, figura 2. Isso aqui, ó, é a servidão, vou botar aqui o feudalismo. Feudalismo europeu. Feudalismo, então, os romanos do Ocidente já tinham declinado. E aqui embaixo, Egito, não grego, então tá fora. B, a pecuária romana e a agricultura escravista grega, também não. C, a maquinofatura medieval e a pecuária da antiguidade, tá fora. Egípcio, tá praticando agricultura aqui, ó, cara. Não vai nessa aqui do boi, é pecuária que faz do boi. Não, ó, o arado aqui embaixo, ó. Aqui eles estão plantando a semente na parte superior, ó, e embaixo eles estariam já, né, colhendo, eu creio. E a letra D, a agricultura escravista romana e o feudalismo medieval. Não, né? Então aqui em cima já seria a agricultura medieval. E a letra E, o feudalismo medieval e a agricultura familiar no Egito. Egito, Europa. Feudalismo europeu. Resposta aí, letra E. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Já fizemos a nossa revisão das aulas, tá? Fiquem ligados aqui no nosso canal, porque nós vamos fazer uma nova leva aí de séries sobre essa temática.
os conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária. Só que a gente vai falar sobre isso na perspectiva da história do Brasil, da colônia até os dias atuais. Show de bola? Então, forte abraço, muito obrigado, se inscreva no nosso canal e até a próxima!